Glória a Jesus. Ele está aqui. Ele está aqui. Cadê os apaixonados por Ele? Os apaixonados por Ele estão aqui hoje. Te adoramos, Jesus. Te adoramos. Não conseguimos viver sem essa presença mais, né, irmãos? Essa presença que nos move, essa presença que nos dá vida, nos dá força e esperança. E nós somos apaixonados por Ele. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Você fez a sua declaração para Ele hoje já? Você já fez a declaração para o cheiroso da nossa vida, para o amado das nossas almas, Jesus Cristo de Nazaré? Como Ele ama ser adorado. Deus ama ser adorado, viu? Quando você acorda pela manhã e a primeira coisa que você faz é bom dia, Espírito Santo. Uau! Ele ama isto, glória a Deus. Aleluias! Essa igreja tem fogo santo de Deus. Estamos incendiados, glória a Jesus, amém. Bom, ontem começamos a nossa conferência. Demos início ontem, o start foi ontem e hoje continuamos aqui. Né? Pela manhã estivemos com a liderança, né? Os pastores e toda a liderança da igreja. E agora à noite continuamos com a segunda parte da conferência. E ontem, eu quero ler aqui o versículo de Abacuque, capítulo 3, versículo 2 a 6. Abacuque 3, versículo 2, né? E aqui ontem nós iniciamos com Abacuque, capítulo 1, no versículo 2, onde ele fala, o profeta Abacuque fala com Deus. Deus, olha a situação que se encontra esse povo, Deus. Até quando nós vamos ter que suportar a maldade nesta terra? O profeta Abacuque estava indignado com o que estava acontecendo. Isso no capítulo 1. Hoje já estamos para o capítulo 2. Vamos então ver a declaração dele hoje? Abacuque capítulo 3, de 2 em diante. Diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. É só esse a princípio. Olha o que Abacuque está falando com Deus. No capítulo 1, ele estava indagando Deus, como se diz: Deus, até quando nós vamos aguentar a maldade desse povo na terra? Mas o profeta Abacuque viveu um tempo em que o povo estava desanimado. O povo da época dele estava desanimado, estavam frios espiritualmente, olha só, distante de Deus. E aquele profeta, quando olhou tudo aquilo, ele não pediu riquezas para Deus, ele não pediu poder, ele não pediu reconhecimento para o Senhor, não. Ele clamou. O que é que ele disse? Aviva, Senhor, a tua obra. E foi como a pastora Keila iniciou esse culto hoje, nós dizendo para ele: aviva-nos, ó Pai. Nós queremos o avivamento do Espírito Santo de Deus. Ontem eu falava sobre o avivamento do nosso altar pessoal, da nossa vida, o avivamento interior, que Deus começa limpando a nossa alma. Deus começa nos curando das mazelas da nossa alma, das tristezas da nossa vida. E hoje então nós vemos aqui que ele clama: Senhor, aviva a tua obra. Queridos, se vocês prestarem atenção aqui nesse versículo, se isso chamou a tua atenção, porque chamou a minha, olha só. Ele diz assim: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. O que ele está querendo dizer? Irmãos, quando nós iniciamos algo, muita gente inicia, não é assim? A gente vai começar algo, a gente começa animado, e vamos lá, e as pessoas vêm conosco, e começam. Começar é uma bênção, mas a palavra do Senhor diz: melhor é o fim das coisas do que o começo.
Começar, muita gente começa. Mas Deus está dizendo, eu quero ver onde estão os avivados do Senhor, que permanecem no propósito com Deus. Oh, aleluia, Jesus. E ele diz aqui, ele pede um avivamento para o meio dos anos. Oh, irmãos, eu fiz uma faculdade de 5 anos, certo? Oh, irmãos, quando eu estava no terceiro, eu já estava querendo desistir. Terceiro ano, eu já estava, cansada. Eu dizia para o meu marido, bem, nós estamos cansados, bem. O 4º ano da faculdade, então, foi terrível. Eu falava, Senhor, faz passar logo, abrevia os tempos. Porque tudo que está no meio é difícil. Não é assim? Quando está próximo de terminar, parece que o tempo é infindável. Parece que não chega logo aquela conclusão. E a tendência do ser humano é desanimar no meio de uma campanha, né? No meio de um clamor de oração por um milagre. Às vezes a gente tem um milagre para receber, nós precisamos de um milagre de Deus. Nós começamos uma campanha e vamos. A gente tende a desanimar com o passar do tempo. E ele pede aqui, tem misericórdia, Deus, ele diz, nos aviva no meio dos anos. Ele não estava vendo nada mudando ali. Ele estava cansado. O desânimo bateu no coração do profeta Abacuque. Hoje de manhã, quando nós falávamos aqui, os líderes todos com a gente aqui, nós todos aqui, e eu dizia, é comum você sentir desânimo. Quem aqui nunca desanimou, reina sobre nós. Claro, todos nós, eu acho que já sentiu algum tipo de desânimo na vida. É comum você sentir desânimo em algo. Mas a diferença é você não montar acampamento nesse desânimo. Opa! É você se erguer, se levantar e dizer, Senhor, eu não nasci para ficar nesse lugar parado. Oh, glória! Quem fala amém aqui? Então ele está dizendo, aviva-nos no meio dos anos. No meio dos anos. Talvez você chegou nessa conferência cansado. Talvez você chegou nessa conferência com uma promessa nas tuas mãos que você está clamando e pedindo e chorando ao Senhor e ainda não teve a resposta. E a Bíblia diz que Abacuque viveu um tempo em que o povo da cidade ali estava desanimado. O povo tinha esfriado espiritualmente. Estavam frios espiritualmente, estavam distante de Deus. E então ele vê a necessidade dele levantar um clamor. Ele não pediu riqueza, poder ou reconhecimento, mas ele clamou a Deus, Senhor, aviva-nos, derrama da tua unção, do teu poder sobre nós, Pai, porque ele viu o desânimo naquele lugar. Sabe que o Espírito Santo diz para mim e para você? O avivamento não começa na multidão, começa com um coração despertado para ele. Avivamento não começa com a multidão. Não, é uma pessoa que se desponta. São pessoas que se levantam diante de Deus e clamam por isso. E sente a necessidade de um avivar dentro dele. Quantos dizem amém? Oh, aleluias. Então o Senhor está dizendo, ei, antes de eu avivar uma igreja, eu pego pessoas. Eu levanto algumas pessoas. E ele começa como brasa. Aquelas pessoas como tição aceso, como uma brasa acesa do Senhor, do Espírito Santo de Deus. E então ele faz a obra e completa a obra. Oh, glórias. Avivamento pessoal, gente. Avivamento pessoal é quando o altar interior é reconstruído. O altar é o nosso coração. Ele precisa ser reconstruído. A Bíblia diz que o nosso coração muitas vezes é enganoso. Nós não podemos confiar nele. Muitas vezes ele nos engana e quer nos enganar. Nós temos que guiá-lo com a palavra do Senhor. Quantos dizem aleluias? O altar interior é reconstruído, o coração volta a queimar pelo que realmente importa, e a presença de Deus volta a ser prioridade. Foi o que nós sentimos aqui hoje. Ele está aqui, Ele está presente entre nós. E essa presença nós não podemos perder por nada, irmãos, por nada. Essa presença é mais preciosa do que todos os milhões, toda a riqueza, tudo que você possa imaginar. A presença de Deus, oh aleluia. Então, o que é esse coração que queima por Ele? Um coração que queima por Jesus é voltar a ter prioridade, olhar Deus e dizer, Tu és a minha prioridade.
A obediência à palavra volta a ter prazer na vida da pessoa. É forte isso aqui. A obediência à palavra do Senhor, ela começa a arder dentro de você. Quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, ela é avivado pelo Espírito Santo, o que acontece? Ele começa a buscar a santidade. O Espírito Santo nos constrange. E quando você menos se dá conta, você começa a ser um chorão. Alguém aqui já experimentou isso? Meu Deus, eu tô me transformando num chorão. Isso é o Espírito Santo de Deus, aleluia! Ele ama os chorões, ele ama um homem, uma mulher rendido na presença dele. Ele ama quando ele vê alguém que não resiste à doce presença do amado Espírito Santo. Ontem eu dizia, experimentem chorar, oh glórias, oh glórias. Quem não estava aqui ontem, vou repetir esse trechinho que eu disse que foi muito interessante. O presidente fundador do Exército da Salvação, na Inglaterra, e ele enviou os missionários para a África, e ele enviou aqueles missionários para uma missão, e aqueles missionários chegaram na África e começaram a trabalhar na missão deles, missionários lá, e pregando, e lutando, e fazendo, mas a coisa estava tão difícil, a coisa não acontecia, eles sentiam que estava tudo entroncado, fechado, e eles lutavam, e eles falavam, como que a gente vai ficar aqui? Não acontece, a coisa não está acontecendo. E aí eles escreveram uma carta para o presidente da igreja da época, e eles escreveram, era na época da carta, eles escreveram, e diz aqui, a coisa está difícil, nada está acontecendo. E então esse pastor respondeu na mesma carta, mesma carta que chegou, ele respondeu embaixo e disse, ele escreveu assim, ó, experimentem chorar. O Senhor diz, um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Um choro diante do Senhor, mas um choro de lá de dentro para fora, um choro verdadeiro, um clamor ao Pai, queridos. É isso que o Espírito Santo está dizendo. O Espírito Santo, ele começa a nos mudar interiormente. Ele começa a reconstruir tudo dentro da nossa vida. Deus está procurando pessoas assim, incendiadas por Ele, oh aleluias. Ele está desejoso por você, por mim. Não cristãos informados, cristãos que sabem a palavra, não é só isso, mas o Espírito Santo de Deus sobre esta pessoa, dominando esta pessoa, guiando esta pessoa, aleluia. Ontem eu dizia que Deus Pai está nos céus, Jesus Cristo, Deus Filho está à direita de Deus Pai, mas Jesus disse, olha, vocês não estão órfãos aí na terra, eu estou enviando o Espírito Santo Consolador. O Espírito Santo desceu da glória, e sabe o que aconteceu? Ele decidiu habitar dentro de mim, de você. Ele é demais. Ele mora dentro de nós. Ele está aqui na terra conosco, o amado Espírito Santo. Sabe como é o trabalhar do Espírito Santo, irmãos? O trabalhar do Espírito Santo é assim, quando você levantou as suas mãos para o alto e disse assim, eu te recebo, Jesus, como meu Senhor e Salvador da minha vida. A Bíblia diz que quando cremos com o coração e confessamos com a nossa boca, Ele passa a habitar dentro de nós. E quando você ergue a tua mão e diz isso para Ele, o Espírito Santo automaticamente, Ele passa a habitar dentro de você. Ali, naquele momento. Ele não espera para ver se aquilo era fogo de palha, se você vai continuar, não. Naquele momento, Ele já passa a habitar dentro de você. Aí sabe como acontece? É assim, olha. Aí Ele entra na casa, né? Você é casa de Deus, você é morada de Deus. Ele entra na casa. E quando Ele entra na casa, Ele é cavalheiro. O Espírito Santo não é intruso. Ele é cavalheiro, Ele é meigo, Ele é gentil, aleluia. E quando Ele entra na casa, Ele fica na sala. Ele fica ali. Você o convidou para entrar no teu coração. Então, Ele está ali na sala. Você recebe uma visita. Você não grita para a visita, sobe aqui no meu quarto, eu estou aqui. Você normalmente recebe na sala de visita. E o Espírito Santo, então, está ali. Até que Ele vai
te ministrando, falando contigo, até que você vai se familiarizando com a presença dele. Aí quando começa a acontecer, você se familiarizando com o Espírito Santo, ele ministrando você, ele falando contigo, então você já vai convidando ele: Espírito Santo, percorre os outros cômodos, pode entrar nos outros cômodos, entra aqui, entra em todos os cômodos da minha vida, em todas as áreas dela. Aí quando você o convida, ele começa a percorrer todas as áreas da nossa vida, até que então ele entra, sabe aonde? Naquele quartinho escuro da bagunça, que ninguém precisa entrar lá. Toda casa tem um quartinho escuro da bagunça. Ele entra naquele quarto escuro, no sótão particular que cada pessoa tem, onde a gente guarda as dores, onde nós guardamos os traumas, onde nós guardamos tudo que era desajustado na nossa vida e que nós não queremos, não temos prazer de que outros saibam, vejam, saibam da nossa vida. Então quando ele entra e você pega a chave e diz assim: agora pode entrar no quarto escuro da minha vida. É aquela área que só você e Deus sabem que ela é inacabada na tua vida, que você tem dificuldade nela. Aí o Espírito Santo passa a percorrer todos os cômodos e ser ali o instrutor teu. Ali ele começa a te ministrar e ali você começa a ser avivado. Quantos entenderam? Você pode aplaudir a ele. Oh glórias, oh glórias. Queridos, é isto. Ele vai entrar quando você o convidar. Por isso o pastor hoje aqui no louvor, ele nos fez declarar hoje que nós queremos ser incendiados por Jesus, pelo amado Espírito Santo. Você o convidou para ser incendiado, é isso. O trabalho dele é como os homens lá em São Paulo que trabalham da limpeza pública, os garis. Então eles vão recolher os lixos das casas. Mas ele, como que faz? Eu não sei aqui. Mas lá em São Paulo ele só vai recolher o lixo que você colocou para ele ali na tua porta. Ele não vai entrar na tua casa e dizer: dona de casa, estou entrando no teu banheiro, pegando o lixo de lá. Não. E assim é o Espírito Santo. É aquilo que você se rende e entrega para ele. É quando você diz: Espírito Santo, eu me rendo a ti, eu me rendo e eu quero viver as promessas que o Senhor tem. Eu entrego para ti todas as áreas, Senhor, que não estão acabadas, que estão em reforma, Oh, aleluia! Quantos estão entendendo? O Espírito Santo sopra sobre corações dispostos, aleluia! Mas eu quis trazer um exemplo para você bíblico. Então eu trouxe um exemplo, está lá no livro de Isaías, capítulo 6, no versículo de 1 a 8. Olha só, Isaías, antes de começarmos a ler, eu quero dizer o seguinte: Isaías, ele já servia a Deus, mas ele ainda não havia experimentado uma glória transformadora. E é isso que o Espírito Santo vai fazer contigo hoje. Você vai experimentar uma glória transformadora. Isaías já era do Senhor, ele já servia a Deus, ele não tinha experimentado esta unção, esse poder do alto. Agora olha o que diz lá: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Uma pausa aqui. O que aconteceu? Ele teve uma revelação de quem era Deus. Ele teve uma revelação, ele teve uma visão. A Bíblia diz que ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. É isso que o Espírito Santo faz conosco. Ele nos traz revelações poderosas, oh aleluia. Ele te traz revelação, ele te traz ensino, ele te traz tanto do poder do alto. Então Isaías teve isto, ele viu a glória de Deus. O verdadeiro avivamento começa com uma revelação de quem Deus é na nossa vida. Ele é tudo, ele é o Senhor, ele é soberano. Oh aleluias, oh aleluias. Agora versículo 2, vamos lá.
serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, olha, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava, pode continuar, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 oh glória a Jesus, toda a terra está cheia da tua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, aleluia. Então disse eu, olha o que ele disse, e aqui está o segredo, aqui está. Se há um segredo para, pastor, o que nós temos que fazer para ser avivados? Está aqui. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, sou um homem pecador. Irmãos, você quer ser incendiado pelo Espírito Santo? Você quer ser direcionado por Ele? Você quer ter uma vida, Ele vai ser seu amigo, seu parceiro, oh aleluia, uma vida de sucesso com Ele, você vai caminhar com Ele, Ele vai conversar com você, Ele vai te dar livramento. Quem quer isso? Todos nós queremos isso. O segredo está aqui: não há avivamento sem quebrantamento, sem arrependimento, sem reconhecer que não somos nada sem Ele. E ele entendeu isto: eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou o que, igreja? A boca, e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Esse foi a experiência de Isaías, o profeta Isaías. Ele teve uma revelação, uma visão de Deus, e ele se quebrantou e se humilhou. É isto. Você quer mais de Deus, queridos? Comece a dizer para Ele: Senhor, eu quero viver experiências sobrenaturais contigo. Jesus, eu quero ser forte em Ti, eu quero ser constante contigo, na minha caminhada contigo. Eu não quero viver uma vida de altos e baixos. Não, Senhor, eu quero ser liberto para libertar, eu quero ser curado dentro de mim para curar outras pessoas. Oh, aleluia. E o Deus, quando olha para você e vê você clamando, dizendo: me aviva, Senhor, tira a frieza do meu coração, tira a inconstância da minha vida. E foi isso que aconteceu. Ele reconheceu a condição dele. Ele diz: ai de mim, eu estou perdido. Não há avivamento sem arrependimento. Não há, o Espírito Santo não pode nos encher se não haver arrependimento, se não haver reconhecimento de que sem Ele não somos nada. Oh, aleluia, Jesus, aleluia. Ele reconheceu e ele foi purificado. Quando o Espírito Santo nos toca, tudo muda dentro de nós, tudo começa a mudar. Quando o Espírito Santo nos toca, nem você passa a se conhecer. O que está acontecendo comigo? Uma alegria invade teu coração, oh glórias. Uma paz sobrenatural começa a caminhar contigo, porque Jesus é o príncipe da paz. Ele foi purificado. O toque do fogo de Deus curou, limpou, restaurou Isaías, oh aleluia. Irmãos, avivamento é quando o altar de Deus toca o altar do homem. É quando Deus toca-nos aqui dentro de nós. É quando o Espírito Santo toca em nós. Oh, aleluia. E aí no final nós vimos o que aconteceu. Ele respondeu ao chamado: eis-me aqui, envia-me a mim. O verdadeiro avivamento gera resposta e missão. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluias, aleluia. O clamor de Abacuque, quando ele diz: aviva a tua obra. Abacuque viu decadência. Abacuque viu a decadência que o povo estava na época. Abacuque viu a injustiça que estava acontecendo.
E ele desesperado, mas ele orou: Senhor, no meio dos anos, faze conhecido o teu poder, Senhor. Como se diz, nós estamos cansados, Pai, mas derrama do teu poder. Ele ora a Deus e ele age novamente. Ele cria, ele tinha uma fé que Deus podia agir ali, tirar aquela situação. O mesmo Deus que incendiou o cenáculo, 120 homens naquele cenáculo foram incendiados. Deus vai incendiar Paraopebas. Oh glória! Esta cidade vai ser totalmente do Senhor. Quantos dizem amém? Então começa a aplaudir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Oh aleluias! Oh aleluias! Oh aleluias! Irmãos, quando um coração é avivado, famílias são restauradas. Fala amém. Ministérios reacendidos, comunidades transformadas, e o reino de Deus avança com poder. Tudo pela obra do amado Espírito Santo. É isso. E eu trouxe aqui, talvez você esteja perguntando: pastora Silvia, então o que é ser avivado de fato? Ser avivado não é ser barulhento nem emocional, não é emoção nem barulho, mas é vida de Deus pulsando dentro de nós. A vida dele dentro de ti. É isso aqui. Um homem e uma mulher avivado são aqueles que mantêm o fogo aceso no coração, mesmo tudo ao redor dele parece frio. Está tudo frio, gelo, geladeira. Você já conheceu alguém que parece uma geladeira, gente? Sabe, emocionalmente falando, pessoa fechada em si, frio. Um homem de Deus, uma mulher avivado, são aqueles que mantêm o fogo aceso no coração. Eles põem lenha para queimar todos os dias, aleluias, oh glórias, mesmo quando tudo ao redor deles parece frio. Quando muitos se esfriam, o avivado continua aceso. Dá glórias, oh aleluias. Tá um monte de gente esfriado, frio espiritualmente, mas o avivado continua aceso. Quando muitos desanimam, o avivado, sabe o que ele faz? O avivado, ele dobra os joelhos e ele vai orar e falar com o Senhor. Oh glórias, aleluia. Olha só, a oração do homem e da mulher de Deus avivado qual é? Senhor, reacende o teu fogo em mim, reacende o teu fogo em mim, aumenta a porção do teu poder sobre a minha vida. Essa é a oração do avivado. Aumenta, Senhor, em mim a tua vida, oh glórias. O Espírito Santo vem e reacende dentro de nós. Sabe o que é? O que ele faz, o Espírito Santo? O amor que o tempo, com as lutas, as frustrações, tentar apagar. Às vezes os problemas da vida, irmãos, tenta apagar a unção do Espírito Santo dentro de nós. Olha só. E então você pede a Ele: reacende dentro de mim, Senhor. A pessoa que é avivada pelo Espírito Santo, ela é coerente. Dá glórias. Ela é constante, ela é fiel. Quando você vê uma mulher, um homem de Deus coerente, tem uma coerência, sabe, ele é guiado pelo Espírito Santo na sabedoria do alto, ele é constante, ele é fiel, você pode ter certeza, está avivado, é avivado. É isso que o Espírito Santo está dizendo para mim, para você. Oh aleluias, queridos, o Espírito Santo, ele é o fogo que aquece, a luz que guia e o sal que conserva. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra. Não é verdade? A Bíblia diz isso. Irmãos, aí fora no mundo está um apagão espiritual. Quantas pessoas se suicidando, quantas pessoas dando cabo na vida, ao fim da vida. Ontem eu dizia aqui da pesquisa da OMS, Organização Mundial da Saúde. Eles estão esperando para 2030 a maior calamidade na área de depressão, de transtornos mentais. Em 2010 investiram 2,5 trilhões para ajudar nesta área no mundo. Sabe quanto eles estimam em 2030? Que só falta 5 anos para isso. Eles estimam em gastar 6 trilhões na área das doenças mentais. A depressão, os transtornos mentais vão superar câncer e doenças cardíacas. Eles preveem isso. O que está acontecendo com a nossa sociedade, com o mundo? As pessoas adoecendo na alma. Então o Senhor está dizendo: deixa eu te avivar.
deixa eu fazer parte da tua vida, deixa eu entrar no teu ser, deixa Ele direcionar você, deixa Ele te curar, porque essa paz que o Espírito Santo traz para nós, essa segurança, você vai andar em meio às lutas, mas sabendo que você tem alguém que cuida de ti, um ser todo poderoso, um ser que pode todas as coisas. Oh, aleluia, oh, glória a Deus, aleluia. Queridos, olha só, a pessoa avivada, ela não está mais adormecida, ela é um canal de glória. Aonde ela entrar, esta pessoa, ela tem glória de Deus com ela. Aonde ela entrar, ela entra com a presença de Deus junto nos lugares. É isso que acontece. Por isso o Espírito Santo quer que eu e você seja avivado. E o mais lindo também aqui, a pessoa avivada não desiste, ela insiste, ela é perseverante, ela tem uma força que não é humana, mas uma força do amado Espírito Santo. Oh, aleluia. Quem deseja ser esta chama aqui? Quem deseja ser avivado? Quem quer ser avivado, diga eu quero, Senhor, aleluia. Oh, glórias. Olha só, olha isto aqui. Um homem e uma mulher de Deus avivado é alguém que tem um coração aceso por Deus. Ele ama a presença do Senhor, ele adora a presença do Senhor, e ele busca ser cheio do Espírito Santo todos os dias, ele pede, ele clama, aleluias. Olha só, um homem e uma mulher de Deus, que é incendiado, avivado pelo Espírito Santo, ele ora com sinceridade e fé, tem muita fé, ele ora com sinceridade e fé, ele não depende das circunstâncias, nem de emoções, mas ele se mantém constante, diga amém, querido. Sabe aqueles dias difíceis? Ele se mantém constante ali na presença do Senhor, é isto. Ele tem um coração curado e quebrantado. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, que o Espírito Santo habita e aviva esta pessoa, tem coração curado e quebrantado. Por quê? Porque ele chora e ele diz, Deus, trata as minhas feridas, trata, Senhor. Essa é uma pessoa que perdoa, oh glórias, não tem dificuldade em perdoar, e vive em paz com os outros. Oh glória, pessoa de relacionamento, dá glória a Deus, querido. Um homem e uma mulher avivado pelo Espírito Santo, ele tem paixão por vidas, oh aleluia, ele tem paixão por vidas. Como assim, pastora? Ele se importa com pessoas, ele deseja ver pessoas salvas, pessoas curadas, transformadas, aleluia. Olha só, um homem e uma mulher avivados, o que mais, pastora? Ele vive a palavra, diga amém. Ele vive a palavra, ele não apenas fala de Deus, mas ele vive o que fala. Ele é exemplo vivo de amor, de fé e de obediência. Olha que coisa linda. E por final aqui, um homem e uma mulher avivado pelo Espírito Santo, carrega a unção e o fogo do Espírito. Para onde ele passar, ele vai transmitir ânimo. Olha isso que forte. Sabe o que mais? Ele vai ser uma pessoa animada. Gente, a coisa mais linda que eu acho é uma pessoa animada, não é verdade? É uma pessoa que, onde ela chega, ela tem um ânimo dado por Deus. Essa pessoa é animada, ela tem esperança, não importa o que ela passou, mas ela tem esperança e fé. Você pode aplaudir o Senhor? Sabe? O Espírito Santo, ele é meigo, cavalheiro, ele não invade. A Bíblia diz que nada é por força nem por violência, mas pelo poder de Deus, amém? A minha experiência que eu vivi, uma das experiências que eu vivi com o Senhor, né? Quando a minha filha passou por uma situação muito difícil de morte, eu digo que eu tive uma batalha, né, com o espírito da morte. Eu acho que as lutas mais difíceis que uma pessoa pode ter é quando ela luta com o espírito de morte mesmo, né? Demônios da morte. E quando a minha filha lá em Portugal, grávida de 6 meses e meio, teve eclâmpsia e síndrome de HELP. E a síndrome de HELP, ela dá falência aos órgãos, e o primeiro órgão já estava falindo dela, se desmanchando, era o fígado. E quando meu genro me liga, sogra, a Bruna, ela passou mal em casa, estava tudo bem, de repente sentiu uma dor, e a médica tirou o sangue, disse que está com eclâmpsia, e ela já vão tirar o bebê, e o bebê está muito pequeno, 6 meses e pouco de gravidez. Sogra, entre em oração aí, põe as pessoas para orar. E aquela notícia foi um choque para a gente. Primeiro filho deles, e ela morando na cidade de Porto, em Portugal. E aí, queridos, o que aconteceu? Minha líder, minha apóstola, tem uma agência de viagens. Quando ela soube, ela disse: Silvinha, já comprei tua passagem, 23 horas, 11 da noite você já vai partir, teu voo.
faz a mala, filha, já, e vai para lá, que você tem que estar lá do lado do teu genro para ajudar nesse momento e saber o que está acontecendo. E quando eu fui arrumar minha mala, conversei com meu esposo falou, vai amor, vai lá, vê direitinho, fica lá com ele, e aí qualquer coisa, se precisar, eu vou depois. E aí quando eu estava arrumando a mala, colocando umas roupas rápido na mala, e ali com meu coração, imagina o coração de uma mãe, e quando eu estava fazendo aquela mala, a voz do amado chegou. E ele disse, não vá, filha, não vá. Quando eu ouvi a voz dele no meu espírito, não vá. E então ele disse assim para mim, ó, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Oh, aleluia. Não vá, filha. Filha, se você obedecer à direção que eu estou te dando, vou fazer uma obra em ti. Nunca mais você será a mesma mulher. O Espírito Santo faz assim conosco. Ele quer que você confie e descanse em Jesus. Ele quer que você trabalhe a sua fé. Um homem e uma mulher avivado, cheio do Espírito Santo, ele vai depender de Deus. Pode chegar diagnóstico por tudo quanto é lado, pode chegar as notícias mais tenebrosas para a tua vida, mas nós temos um Deus que para Ele nada é impossível. Ele disse, pelo vale da sombra da morte se andar, eu estou contigo. Oh, aleluia, oh, aleluia. Olha, se passar pelo fogo, não vai te queimar. Se pelas águas passar, não vai te afogar. A palavra do Senhor diz. Aí sabe o que Deus fala? Porque os meus caminhos são mais altos que os seus, e os meus pensamentos muito mais altos que os de vocês. Quando Ele disse aquilo para mim, eu decidi confiar e descansar. Amém? Quando o Espírito Santo habita em nós, queridos, nós descansamos na sombra do Onipotente. Oh, aleluia, Salmo 91. Amém? E ali fiquei, não fui. Obedeci. Quando eu desci na minha casa, eu moro no sobrado, quando eu desci, meu esposo, eu disse, amor, você não sabe o que Deus fez, falou comigo lá em cima. Ele falou, ele falou comigo agora. Ele falou comigo agora que é para não ir. Não vai, amor, não vai. Vamos obedecer a voz do Espírito Santo. Irmão, sabe o que eu quero dizer? Cadê os casais aqui? Faz assim, casados. Sabe o que eu quero dizer? Deus não é Deus de confusão, amém? Nunca. Quando tem confusão, tem coisa aí errada. Porque quando Deus pede algo para você, Ele vai pedir para o seu cônjuge. Ele tem paz de Deus no meio disso, amém? Não tem discórdia. Quantos entenderam, diga amém. Glória a Deus. E ali eu descansei. Hoje o pastor do louvor, ele cantou de manhã um cântico que era o que eu sempre cantava, queridos. Eu cantava aquele cântico. Logo que fizeram o cântico, aquele grupo de louvor que lançou aquele cântico passou a ser o meu cântico. Quando a minha igreja cantava, sabe o que eu fazia? Eu saía do lugar e vinha para frente. Eu vinha para frente cantar, e vinha sempre algumas pessoas. Quando via que a pastora ia para frente, ia também. E eu começava a cantar. Gente, toda vez que eu ouvia esse cântico, eu fazia dele a minha oração. E eu chorava. As lágrimas desciam, eu chorava. Isso antes de acontecer com a minha filha, com o meu neto. E eu chorava ali, eu chorava. Sabe que cântico é? Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais no teu poder, mais da tua unção e poder. Troquei. Queridos, eu cantava este louvor constantemente e as lágrimas. Deus dos céus olhou e falou, eu vou te levar além. Eu vou te levar além. E nesta noite Ele te trouxe aqui, para que você deseje estar com o amado Espírito Santo. Amém? Meu neto vai fazer 10 anos, dia 17 agora de outubro. 10 anos, a experiência mais forte da minha vida. Irmãos, quem passou por uma batalha de morte, vê a filha 5 dias em coma, a médica... Uma junta médica chegou nela quando ela voltou do coma e disse assim, menina, que susto você nos deu. E a médica disse assim, nunca na história desse hospital, uma mãe que teve síndrome de HELP
com eclâmpsia, os dois saíram vivos, sempre um vai embora. Deus pôs a mão, aleluia! Oh! Aonde está a morte, a tua vitória? Tragada foi a morte pela vida. Jesus é vida. Fecha com Deus, irmãos, fecha com o Espírito Santo. Você vai ver Deus abrindo portas onde não existe. Você vai ver Deus dando resposta para você. Deus move céus e terra por um adorador. Deus move céus e terra por um filho que caminha com Ele avivado. É isso que o Espírito Santo está dizendo. Não há impossível para este Deus. Minha filha tinha tudo para um óbito, e Deus então... Agora, eu enfrentei uma luta de alto nível. Guerras de alto nível é a guerra de demônios da morte que quer tirar a tua vida. Eu considero isso. Certo? Se eu enfrentei essa guerra de alto nível, você acha que é qualquer probleminha que me tira do altar do Senhor? Não. Porque Deus disse: se confiar e desejar a minha presença, você nunca mais será a mesma. Amém. E é isso, esta proposta que o Senhor nos dá nesta noite. E eu precisava te falar isso. Oh, aleluias. Abacuque clamou a Ele. O louvor pode subir, por favor. Isaías foi tocado. E agora Deus pergunta assim, ó: a quem enviarei? Oh, aleluia. O Senhor está perguntando: como está o altar do teu coração? Será que você tem andado frio espiritualmente? Como está o altar do teu coração? O Senhor está perguntando nesta conferência, você que chegou aqui hoje, Ele está dizendo: filho, como é que você está, o teu coração? Será que você está esfriando cada vez mais? Será que você perdeu o desejo de adorar e de descansar no Senhor, de estar com Ele? De estar com Ele. Oh, aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Ele deseja ser adorado. Eu conheci uma pastora e ela dizia assim para mim: pastora Silvia, eu coloco o relógio para despertar 3 horas da madrugada. Melhor horário do sono, 3 da madrugada. E eu coloco o relógio, e quando o relógio toca e eu acordo, eu levanto da cama, eu saio da cama quentinha ali, e eu digo: Pai, eu não vou pedir nada, eu só levantei para te adorar, eu só levantei, saí do meu sono para dizer que o Senhor continua sendo o maior na minha vida, a força da minha vida. Oh, queridos, sabe o que o Senhor está dizendo? O Espírito Santo nos ensina a ser adoradores extravagantes. Oh, glórias. Esta manhã eu dizia: Deus não quer adoradores ordinários. O que é ordinário? Comum. Comum, adorador comum. Ele diz que Ele procura os verdadeiros. Ai, Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Os apaixonados por Ele. Uau! Aqueles que fazem propósitos com Deus. Quantos aqui já fizeram propósito, votos com Deus? É isso que Ele diz. Os apaixonados por Ele, os que confiam e descansam. Oh, aleluia. Sabe, eu já contei aqui para as mulheres, mas eu conheci uma pastora lá em Minas, Uberlândia, e ela disse assim para mim: pastora Silvia, eu já fiz um propósito com Deus. E eu disse: pastora, pode compartilhar? Eu gosto de ouvir testemunho, irmãos. E aí ela disse assim para mim: eu fiz um propósito com o Senhor. Detalhe, uma pessoa oriental, uma irmã japonesa, uma pastora. Aí ela falou: eu fiz um propósito com Deus, 3 anos sem comer arroz. Olhei assim para... Como? 3 anos sem comer arroz, porque eu amo tanto arroz, pastora. 3 anos. Falei: mas pastora, por quê 3 anos? 3 filhos meus, 3 jovens, 3 moços desviados dos caminhos do Senhor, conheciam a Jesus, criei na igreja, estavam todos afastados de Deus. E eu falei para ela: pastora, e como que tá? Já passou os 3 anos? Não, estou no último ano ainda, pastora Silvia, ainda tem uns meses para terminar. Aí eu disse assim para ela: e os seus filhos? São aqueles lá que fizeram louvor quando você subiu ali. Aleluia! Oh, glória!
glória, oh glória. É o Espírito Santo que nos fortalece, é o Espírito Santo que nos aviva, o Espírito Santo te levanta, te ergue. Ele diz: filho, não vai ter problema que eu não possa resolver e sustentar a vitória na tua vida. Fecha com Deus, fecha com Deus, fecha com o amado Espírito Santo. Sabe que a palavra do Senhor diz em Isaías 43, mais ou menos isso aí, não lembro o versículo. Ele diz assim: olha, eu derramarei água sobre os sedentos. Não pode ser uma sedezinha. Estou com uma sede, mas dá para aguentar mais um pouco. É sedento, é sedento, é desejoso da presença dele. É quando você diz: Espírito Santo, vem sobre mim, entra no meu ser, na minha vida, controla todo o meu ser. Quantos entenderam? Diga amém. Quantos querem essa unção e esse poder? Quantos querem ser tocados pelo Espírito Santo? Quantos querem viver o novo de Deus? Diga amém. Diga: eu quero, Senhor. Então fica de pé, fica de pé. Oh aleluias, oh aleluias, oh glórias, oh glórias. Esta noite o Senhor te trouxe até aqui. Você não veio por acaso, você não veio só por um convite que te fizeram, mas você veio para receber restauração, aleluia. Você veio para receber renovo de Deus, aleluia. O Senhor está renovando as tuas forças, o Senhor está te amparando, o Senhor está dizendo assim: ei, volte a me adorar como antes. O Senhor tem saudades da nossa adoração. O Senhor está dizendo assim: volte ao primeiro amor. Sabe quando você conheceu Jesus, que você tinha um vigor, você queria falar com as pessoas de Jesus, você queria falar do amor, você queria falar, pregar o Evangelho. E hoje você está no teu lugarzinho quietinho, envolvido em tantas coisas da vida, tantos negócios da vida. O Senhor está dizendo: filho, volte ao primeiro amor. Volte a desejar a minha presença como nunca. Volte a desejar. Diga para Ele: restaura o altar do meu coração. Oh aleluia, oh aleluia. Apaga as luzes, por favor. Diga: restaura o altar do meu coração. Fala isso. Diga: Espírito Santo, que essa pastora pregou, se o Senhor está nisso aí, então toque em mim. Oh aleluia, aleluia. Toque em mim, Espírito Santo. Pede para Ele te tocar nesta noite. Sabe essa preocupação que você está, sabe essa situação que talvez você esteja vivendo, esse problema que você tem que ter solução para ele. O Espírito Santo está dizendo: ei, oh, não te preocupes, só se renda ao senhorio de Jesus e deseje estar com Ele, e Ele vai cuidar de tudo para você.